torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E domingo tem Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, uma dessas partidas finais aí que a gente considera como decisão nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Santos se recuperou nas últimas rodadas, tanto contra Fluminense e Atlético Paranaense, mas matematicamente ainda não está livre dessa questão de rebaixamento. O próprio Carille disse, são 9 decisões para que a gente passe aí o final de ano ainda na Série A, que é o lugar do Santos Futebol Clube. Para isso, vamos analisar os próximos jogos do Santos, o Santos que tem um número importante de partidas na Vila Belmiro, então a força da torcida e a questão, né, de jogar em casa, os jogadores estão mais acostumados, pode sim fazer a diferença. Inclusive, o último jogo do Santos, que é contra o Cuiabá, será na Vila Belmiro. Então, deixa eu colocar aqui na tela para a gente olhar os próximos jogos do Santos, né? Começando Santos e Palmeiras, obviamente, no próximo domingo. Ingressos esgotados, inclusive, desde quando voltou o público na Vila, o Santos esgotou todos os ingressos, então parabéns à torcida. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Santos pega o time do Bragantino na Vila também. Depois vai fora de casa contra o Atlético Goianiense. O Santos também pega a Chape em casa, na Vila. Pega o Corinthians fora, Fortaleza na Vila Belmiro, Internacional fora, Flamengo fora, né? Aí uma sequencinha aí chatinha de 2 jogos fora, e o último jogo contra o Cuiabá. Espero que já para esse jogo contra o Cuiabá o Santos matematicamente não corra nenhum risco. Dito isso, tem aqui algumas probabilidades, né? O próprio GE, o Globoesporte.com, trouxe alguns números, principalmente falando de Santos, sobre a chance, né, do Santos conquistar ainda a presença na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, aqui a probabilidade de Libertadores, risco de rebaixamento. Vale ressaltar que não está atualizado, né? O Grêmio que jogou contra o Atlético Mineiro e acabou perdendo, não está atualizado. Mas o Grêmio, mesmo sem esse jogo contra o Atlético Mineiro, já estava com 78% da zona de rebaixamento, né? Para cair para a Série B. O Sport, vale ressaltar que o Sport tem um jogo a mais, tá? Daqui a pouco a gente mostra a tabela, mas o Sport tem um jogo a mais do que os times que estão nessa luta aí contra o Z4. E aí, cadê o Santos? 13%. Santos, 13%. Vale ressaltar que eu fiz vídeo aqui, eu lembro, falando que tinha sites, né? Esses sites que pegam probabilidade, aproveitamento, se é jogo fora, se é jogo em casa, e eles calculavam naquele momento que o Santos estava perdendo jogos, né? Não tinha reação, 64% de chance de rebaixamento. O Santos agora tem 13%. Dito isso, vamos voltar aqui para a tabela de classificação para a gente olhar, né, como que está essa situação do Santos e obviamente, fazer algumas projeções aqui, né? Tem um simulador aqui do Globoesporte.com para a gente fazer algumas simulações. Então, hoje o Santos está em 15º, com 35 pontos, com 29 jogos. Aí o Bahia tem 33 pontos, também com 29 jogos. O Sport, que é o primeiro time da zona de rebaixamento, com 30 pontos e 30 jogos, né? Anteciparam a partida entre Bragantino e Sport e eles acabaram sendo derrotados. O Juventude também tem 30 pontos, só que com um jogo a menos. O Grêmio tem 2 jogos a menos, né, em comparação ao Sport, e um jogo a menos em comparação ao resto, né, dos outros times. E esse jogo que o Grêmio precisa cumprir é contra o Flamengo. Então, é um jogo complicado, né? Pode vencer? Pode vencer, mas é um jogo complicado. E aí, a Chapecoense, último colocado, com 13 pontos. E o que eu quero chamar a atenção para vocês, porque tem muito torcedor do Santos que está dividido. Tem aquele torcedor que está ainda com medo do rebaixamento, o que é normal e o que tem que ter, né? A gente não pode ficar com salto alto achando, o Santos já está fora, o Santos já... Não, tem que ter medo, porque o medo faz com que a gente corra mais, faça com que o Santos vá atrás das vitórias, né? Então, vamos primeiro conquistar matematicamente nenhuma possibilidade de cair, aí a gente vai escalando. Dá uma Sul-Americana, dá uma Libertadores, vamos aos poucos. Se bem que
né? A Sul-Americana pode abrir vaga até o 15º, né? Então, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Santos estaria classificado para a Sul-Americana. E eu quero chamar a atenção para vocês no seguinte: olha o América Mineiro, 38 pontos, em nono. O Santos tem 35, está em 15º. Óbvio que para que o Santos consiga subir todas essas posições, todos esses times aqui precisam perder pontos, né? Todos esses times aqui. Mas é só para mostrar para vocês como está embolado esse Campeonato Brasileiro. E aí, agora eu quero fazer uma brincadeira com vocês. Tem um simulador aqui do GE. Deixa eu até compartilhar a tela com vocês para a gente brincar, né? Obviamente... Quer ver? Deixa eu ver se foi aqui na tela. Não sei se dá para enxergar aí, se tá muito... Tentar dar um zoomzinho. Não, o zoom fica ruim. Aqui está o simulador do GE, tá? Vamos simular inicialmente o Santos. Imagino que, quer ver, ó, 30ª rodada, né? Santos e Palmeiras. Vamos colocar 1-0 Santos e Palmeiras aí. Só para a gente ver quantos pontos o Santos termina o campeonato, tá? Obviamente que se eu fizer aqui todos os resultados, a gente termina só amanhã. Então vamos só para o Santos. Então coloquei 1-0 contra o Palmeiras, que é um resultado que pode acontecer. Bragantino, vamos colocar 1-1. Né? Eu brinco que Santos e Bragantino é sempre empate na certa. Atlético Goianiense e Santos. Putz, difícil esse palpite, hein? Difícil esse palpite. Vamos colocar que o Atlético Goianiense ganha do Santos, vai. Com dor no coração, vamos colocar que ganha. Aí, Santos e Chapecoense na Vila, o Santos tem a obrigação de ganhar. Vou colocar 1-0, tá? Não vou ficar pensando em 1-0, 2-0, vamos no resultado simples. Então, Santos vence da Chapecoense. Ok. Santos e Corinthians. Vamos colocar 1-1. 1-1. Né? Clássico, fora de casa. Carille aí tem essa questão de clássico, né? O cara não perde clássico, então vamos colocar pelo menos um empatezinho aí. Santos e Fortaleza na Vila. Tem que vencer, tá? Tem que vencer. 1-0 contra o Fortaleza. Próximo jogo, Inter e Santos. Cara, depende muito esse Inter e Santos, porque a gente não sabe a situação do Grêmio. A gente não sabe a situação do Grêmio. E eu vi muito criador de conteúdo que fala de Internacional falando que se for necessário entregar algum jogo para ferrar o Grêmio, eles preferem que entregue o jogo para ferrar o Grêmio, né? Então, não sei, tá? Não sei. Em condições normais, eu acho que o Internacional é favorito contra o Santos no Beira-Rio, tá? Eu acho. Agora, depende dessa situação do Grêmio. Vamos colocar 1-1? 1-1? Vamos colocar 1-1 aí, tá? 1-1. Perfeito. O Santos até o momento tem 50 pontos em quinto lugar. Quinto lugar porque eu não estou simulando, né, os outros times. Mas tá. Deixa eu ver. Santos e Flamengo. Acho que o Flamengo ganha, né? Difícil, bem difícil. Santos e Cuiabá, tem que vencer. Santos e Cuiabá, pô, Santos tem que vencer. Tem que vencer. Não tem. Na Vila Belmiro, último jogo, tem que vencer, tá? Tem que vencer. E aí, o Santos termina o campeonato em terceiro. Brincadeira. Brincadeiras à parte, né? Porque, como eu disse, só simulei aqui o Santos. Mas aí o Santos, que hoje tá com 35 pontos, terminaria o campeonato com 53. É muita loucura da minha parte? Deixa aqui nos comentários se é muita loucura da minha parte, né? Ó, vai ganhar 18 pontos nos próximos jogos. Vamos só fazer... Vamos recapitular aqui, né? Então, o Santos venceria o Cuiabá, então uma vitória, uma derrota contra o Flamengo. Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Vitória, empate e derrota, tá? Só para a gente ter um controle aqui. Então, uma vitória, aí empate, né, e derrota. Uma derrota contra o Flamengo, que eu acho que deve acontecer. O Inter, a gente colocou o empate, né, porque a gente não sabe, todo esse contexto de Grêmio também pode influenciar. Aí tem uma vitória contra o Fortaleza, que eu acho que é possível, sim, né, de acontecer. Empate contra o Corinthians, não quero perder clássico esse ano.
vitória contra a Chape, né? Santos tem que vencer. Imagino que a Chapecoense para esse jogo já esteja rebaixada, tá? Imagino, matematicamente. Atlético Goianiense, eu coloquei uma derrota aí para o Santos. Bragantino, coloquei um empate. E Palmeiras, quero uma vitória. Quero uma vitória. Então, ó, anotei aqui. Deu 4 vitórias do Santos, 3 empates e 2 derrotas. É isso, né? É isso? É isso. É isso. Então, imagino que com isso aí o Santos passa, né, do risco de rebaixamento. A gente está até calculando 42 pontos, tem gente que está calculando 42, 45, mas imagino que sai o risco de rebaixamento, né? Então, aqui, ó, vence o Palmeiras, empate com o Bragantino, aí derrota para o Atlético Goianiense, empate contra o Corinthians, vitória contra o Fortaleza, empate contra o Inter, né? E aí, uma derrota contra o Flamengo e uma vitória contra o Cuiabá. Então, o Santos ficaria com 53 pontos, né? Terminando aí com 13 vitórias no Campeonato Brasileiro. Esse resultado, obviamente, colocaria o Santos na briga, não só da Sul-Americana, mas também, né, de uma Libertadores, talvez, porque aí a gente não simulou os demais times, né? A gente só simulou aqui a situação do Santos. Mas eu quero saber de vocês. Quero saber de vocês. Quais os resultados aí que você imagina que seja possível em relação a Santos Futebol Clube? Só para relembrar aqui vocês, ó, já prepara aí quais são os confrontos do Santos. Ó, deixa eu colocar aqui as partidas. Ó. O Santos vai pegar Palmeiras, Bragantino, Atlético Goianiense, Chapecoense, Corinthians, Fortaleza, Inter, Flamengo e Cuiabá. Me conta aqui nos comentários qual que é a sua projeção. Se é para o Santos brigar até o final também contra o rebaixamento, pela Sul-Americana ou pela Libertadores. Acho Libertadores muito difícil, tá? Muito difícil, porque a pontuação está muito próxima ali dos times. Tem que ter uma combinação muito forte de resultados, então acho mais difícil. Mas, né, sendo humilde, sendo pezinho no chão, uma vaga na Sul-Americana, né, com esse sufoco que nós passamos em um determinado momento do Campeonato Brasileiro, para mim, tá ok para esse ano. E aí, ano que vem, a gente tenta melhorar para buscar coisas maiores, digno de Santos Futebol Clube, tá bom? Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo